oitava da Páscoa, nós escutamos o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos nos apresenta aqui, neste trecho que nós acabamos de ouvir, uma síntese, um resumo do que foi esta semana que nós vivemos. Cada passo, cada momento que Jesus se fez mostrar àqueles que estavam ali. Primeiro as mulheres, a Maria Madalena, depois aos discípulos de Emaús. Nós fomos caminhando ao longo desta semana e aqui Marcos sintetiza tudo isso. O Evangelho começa dizendo, depois de ressuscitar, então, ou seja, depois da ressurreição, na madrugada, Jesus aparece primeiro a Maria Madalena. E aqui Marcos dá uma característica importantíssima, da qual havia expulsado 7 demônios. 7 demônios aqui representam 7 vícios capitais: a ira, a luxúria, a inveja, a preguiça, os 7 vícios capitais, em contrapartida das 7 virtudes que nós precisamos ter para seguir a Cristo. Não está aqui à toa descrita esta característica que Jesus havia expulsado 7 demônios de Maria Madalena, exatamente para que nós possamos enxergar que Jesus pode nos livrar de todo o mal que vivemos, das cadeias que podemos ainda possuir, dos pecados que ainda nutrimos dentro da nossa vida, no nosso pensamento, no nosso coração, ou até mesmo em atos. Jesus pode nos libertar, porque Jesus liberta Maria Madalena dos 7 demônios, dos 7 vícios capitais, e dá a ela 7 virtudes. É isso, esta troca que Jesus quer fazer com você hoje. Quando Ele arranca do seu coração o pecado, quando Ele arranca do seu coração a falta de fé e coloca no seu coração as virtudes. E aí o Evangelho continua dizendo que a Maria Madalena foi anunciar aos discípulos e eles não acreditaram. Então depois Jesus aparece aos discípulos de Emaús. Estes não reconheceram Jesus num primeiro momento. Eles tiveram dificuldades e vão reconhecer Jesus já depois, no final da caminhada, quando Jesus parte o pão. E aqui, eles que não reconhecem Jesus imediatamente, é a figura de cada um de nós, que também somos tardos, lentos em reconhecer as graças de Deus na nossa vida. Quantas vezes estamos fechados no nosso egoísmo e não conseguimos sentir ou observar a graça de Deus acontecendo na nossa história? Nesses dias que estamos vivendo, quantos de nós talvez somos tentados a pensar que Deus nos abandonou? Que a graça de Deus já não está conosco, porque, enfim, eu gostaria de estar em outro lugar, eu gostaria de estar fazendo outra coisa, mas não posso? Não, irmãos, nós precisamos imaginar que também os discípulos não reconheceram imediatamente o Cristo, mas eles, ao partir o pão, souberam, sentiram no coração aquele ardor que falávamos, aquela chama que queima, que é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos conduz, que nos renova a cada instante, e é isso que nós precisamos. Então, nós vemos neste Evangelho esta situação. As mulheres que vão anunciar e os discípulos não acreditam. Os discípulos de Emaús, que têm uma experiência com Jesus, voltam para falar com os discípulos e os discípulos não acreditam. Aqui, então, nós vemos, e há um detalhe fantástico que não aparece nos outros evangelhos, o fato pelo qual os discípulos não acreditaram. Vai dizer aqui que quando eles vão anunciar, os seguidores de Jesus estavam de luto e chorando. A pessoa que ainda vive o luto, ou a pessoa que ainda chora, é aquela pessoa que, de fato, está vivendo um momento de dificuldade, um momento de treva em sua vida, mas o luto tem um tempo.
Por isso que nós rezamos, e hoje temos uma intenção de 7º dia. O luto tem um tempo. E a doutrina católica vai nos dizer que o tempo do luto são 7 dias. Lógico que esses 7 dias não são simbólicos, mas são os mesmos 7 dias que Deus usou para criar o mundo. Em 6 dias, descansando no 7º. Esse é o 7º dia onde a alma descansa em Deus. E onde nós também, que ficamos aqui e que vivemos o luto, devemos descansar em Deus. Já não é mais tempo para luto, já não é mais tempo para choro. Nós atravessamos 7 dias da ressurreição. E agora nós precisamos então descansar em Deus, nos apoiar em Deus. Se estávamos apoiados no pecado, se estávamos apoiados na morte, nas trevas, nós precisamos agora nos apoiar em Deus. E como devemos fazer isso? Como que precisamos, neste tempo de Páscoa, neste tempo pascal que vamos começar a partir de amanhã, com o Domingo da Misericórdia, como devemos fazer para nos apoiar em Deus? Vejamos as censuras de Jesus. Neste evangelho fica claro que quando Jesus aparece aos 11, e aqui vai dizer, enquanto eles estavam comendo, Jesus os repreendeu. Jesus os censurou. E Jesus nos repreende em 2 coisas fundamentais, que se nós permitirmos que ainda exista dentro de nós, dificilmente nós vamos atravessar o luto e a dor. O luto de uma alma que se perde pelo pecado e a dor de uma alma que se separa de Deus. Dificilmente, primeiro ponto, Jesus censura a falta de fé. Irmãos, precisamos pedir a fé em Deus o tempo todo. Que Ele não aumente, mas que Ele faça que a nossa fé, que já existe, porque nós já recebemos a fé pelo batismo, já professamos a nossa fé pelo batismo, o que precisamos, na verdade, é viver essa fé de fato. E a segunda censura de Jesus é a dureza de coração. Com falta de fé e dureza de coração, nós não vamos conseguir experimentar as misericórdias de Deus. Nós não vamos conseguir experimentar que Cristo está ressuscitado. E pior ainda, não vamos conseguir anunciar ao mundo inteiro, como Jesus diz aos discípulos, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Nós não conseguiremos se nos faltar a fé e se o nosso coração estiver endurecido. Por isso, peçamos a graça nesse dia, pela intercessão da Virgem Maria, de termos uma fé viva, eficaz. Uma fé que nos renova, uma fé que nos arranca do pecado, que nos arranca do medo e que nos leva para Deus. E que tenhamos um coração de carne. Assim é a promessa de Jesus. Arrancarei-vos, a promessa de Deus no Antigo Testamento. Eis que tirarei um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Este coração de carne é o coração de Cristo, que deve bater no meu e no seu peito. Por isso que nós precisamos pedir a Deus essa graça. E um detalhe importantíssimo, que não posso deixar de ressaltar, dizendo aqui da primeira leitura, mas dizendo exatamente para você. Porque no final de tudo, no final deste tempo forte da ressurreição do Senhor, nós podemos ainda parar e pensar e dizer, mas eu não consigo anunciar, mal consigo cuidar da minha vida, mal consigo resolver os meus problemas, eu não consigo ir pelo mundo e anunciar o Evangelho, eu não consigo dizer ao outro que Cristo está ressuscitado. Por que isso, por que aquilo outro? Eu quero só vos lembrar o início da primeira leitura. Quando aqueles chefes, saduceus, fariseus, anciãos, sacerdotes, escribas, os doutores da lei, se deparam com Pedro e João, eles olham para os dois e enxergam que eles eram pessoas simples e sem instrução. Qual que era a diferença dos dois? O que fazia os dois anunciar? O que fazia os dois curar? O que faziam os dois manifestar a presença de Deus no meio do povo? Serem amigos de Jesus. O grande segredo, irmãos, não é preciso ter muita ciência, muita sabedoria, muita eloquência.
não é preciso ser alguém que saiba falar bem. Não. O que precisamos, na verdade, para vivermos bem a nossa fé e para que o nosso coração não se endureça, é sermos, de fato, amigos de Jesus. Que assim seja, que Deus nos permita, então, vivermos, de fato, nesta amizade com Deus.